Você pode dizer graças a Deus. É bom estarmos unidos em amor através da palavra do Senhor Jesus, né, queridos? Nós vamos agora ao Ministério da Palavra, dentro dessa série de mensagens, Segredos do Coração. Hoje eu quero falar com você sobre identidade. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 1. Um livro muito conhecido nosso, que traz a doutrina da justificação de uma forma muito clara. Um livro que todo cristão precisa ler, se debruçar sobre ele em várias versões para compreender a grandeza, o amor de Deus e também os princípios que ele tem para nós, né? Romanos 1, verso 1. Romanos 1, 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi, por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém? Pode fechar a tua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela tua doce, bendita e poderosa palavra, que o teu Santo Espírito a ministre nos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem. Quando nós falamos de identidade, qual é o aspecto mais simples de identidade? Filiação. Pai e mãe. Eu sou filho do fulano de tal e da fulana de tal. O aspecto mais simples. Quando você casa, você perde a sua identidade e ganha uma certidão de casamento. Uma nova identidade que agora não contém mais uma pessoa, mas contém duas, porque se tornam uma só carne. Isso é identidade, é o aspecto mais simples. É quem é você. Então, quando as pessoas perguntam quem é você, é a sua identidade. Você fala de si, através dos seus atos, atitudes, gestos. As pessoas falam de você. E Deus fala de você. Isso é identidade. O chamado, quando nós somos chamados, Paulo está dizendo aqui, chamado para ser apóstolo. Então, o chamado, ele nos dá a nossa identidade espiritual, a nossa identidade cristã. Os dons espirituais, eles nos capacitam para cumprir o propósito que nós recebemos na eternidade, como já vimos. E a unção do Espírito Santo nos dá o propósito. Então, essa unção é que dá o propósito para o qual eu fui chamado nessa terra. Em Atos 9, Deus chama Ananias e o manda impor as mãos sobre Paulo. E lá nós lemos no verso 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Foi chamado, agora precisava de uma imposição de mãos para receber a unção, para definir o propósito para a vida dele. Quando Deus rejeita Saul como rei de Israel e levanta a Davi, Deus dá uma ordem ao profeta Samuel, que nós lemos lá em 1 Samuel 16:1. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Então a unção, ela define o propósito para o qual eu fui chamado, para onde eu vou levar e aonde eu vou chegar, né? Então, quando nós entendemos que essa unção nos dá o propósito,
é muito simples ler as Escrituras, porque Lucas 4,18, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, pelo que me ungiu para, propósito, evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O propósito está estabelecido. Agora vamos para o destino, né? Então chega um dia das nossas vidas, da minha vida, da sua vida, chega um dia em que o que está escrito da parte do Senhor sobre a sua vida vai se cumprir. Ele se cumpre. Então, você olha para o camarada, o cara é um vida torta, faz droga, bebe, adúltero, pensa num trem que você fala, você tem todos os adjetivos ruins para ele. Aí um dia você encontra o cara com a Bíblia na mão. Você fala, ué, nem eu acreditava nele que podia mudar, mas Jesus acreditava. Na identidade do céu, Deus tinha um propósito. E aí você vê aquele cara agora transformado, alcançado, transformado, redimido, mudado e falando de um Jesus que muda e transforma. Por quê? Porque tem um dia em que a gente tem um encontro com o Espírito Santo e ele muda tudo isso. E ele é bom em fazer isso, queridos. Ele fez isso comigo e eu tenho certeza que fez isso com cada um que está aqui e fez isso com você também. Pastor, comigo não fez ainda. Espera. Vai fazer. Fica tranquilo. E outra, quanto mais você foge, pior é. Quanto mais você... É só você ter uma conversa com o pastor Zacarias que ele te mostra os braços. Quanto mais foge, pior é. Mas chega um dia que ele faz assim... E agora, acabou. Não tem mais jeito. E olha, é a melhor coisa que acontece na vida da gente. Eu sou um apaixonado por Jesus. Eu sou um apaixonado pelo Evangelho. Eu não sei viver de outra forma. Eu não sei acordar pela manhã e não ler a palavra de Deus. A Bíblia, minha esposa, minha querida Tânia está aqui, ó, ela sabe disso. Todos os dias, o meu primeiro alimento é a palavra de Deus. É a Bíblia. Por quê? Porque ele me alcançou e me trouxe de volta. Então, quando eu falo dessa questão da identidade, eu quero construir algumas coisas com você. E a primeira coisa que eu aprendo são os aspectos de quem eu sou de fato. Aspectos de quem eu sou de fato. O que faço, mais do que o que eu falo, revela quem eu sou. As minhas atitudes, elas falam por mim, elas vão na frente. Então, nós poderíamos descortinar identidade olhando para ela da seguinte forma: a identidade social, que é os meios onde você vive, a identidade emocional, que é a sua alma, aquilo que você sente, aquilo que conduz você, ou a sua identidade espiritual, que é formada a partir do conjunto de relações que permeiam a vida do cotidiano. O ambiente de trabalho, o lar, a família, a igreja. Aonde você está, esse ambiente, ele vai formando você, ele vai forjando quem você é. Quem você pode ser e também quem você será. Esses lugares onde nós estamos. Então, a nossa identidade ela é formada a partir de nossas crenças, a partir dos nossos sentidos, ou seja, aquilo que eu recebo, aquilo que eu aprendo e aquilo que eu percebo. O seu comportamento, ele não é seu. O seu comportamento, ele foi formado em você. Se você olhar para a história, você vai perceber que a história tem várias formas de nos doutrinar, de nos ensinar. Por exemplo, perfil de beleza. A sociedade tem um perfil de beleza, não tem? Qual que é a mulher bonita agora, para esse tempo? Qual que é o homem bonito para esse tempo?
né? A gente olha umas fotos da gente para trás aí, gente, era uma coisa estranha. É verdade. Aqui, ó, tem gente aqui que está me assistindo aqui, ó, me ouvindo aí, que já usou calça boca de sino. Um homem usando uma calça daquela. E pior que ela era justinha aqui em cima, aqui na cintura. Não é? Um negócio assim estranho. E o cabelo, os cabelos, como é que era, né? Então, aí você fala, não, esse eu sou eu. Não, esse não é você. Isso é o que a sociedade diz que você é. E você veste a roupa que ela te oferece. A nossa identidade também, ela é definida a partir dos conjuntos de valores e princípios que fundamentam o nosso estilo de vida. Aquilo que eu acredito, eu pratico. É simples assim, né? Então tem gente que crê em Deus, tem gente que crê na palavra, tem gente que crê na igreja, mas tem gente que não crê. Cada um vive da sua forma, cada um lida do dinheiro com a sua forma. São as culturas inseridas, né? Por isso que muitas vezes a igreja ela se apresenta contra a cultura. A cultura é estabelecida, dizendo o que é certo ou o que é errado. Veja, por exemplo, na cultura grega antiga, o menino, o homem, ele era introduzido na vida sexual por um outro homem, pelo seu professor, pelo seu mentor. Por isso que tem o homossexualismo de uma forma tão latente, aberta, nesse sentido. Na cultura cristã bíblica, o homem é introduzido na vida sexual quando ele deixa pai e mãe e se casa com a sua mulher. É o princípio. Está ali. Então isso vai formando a nossa identidade. Então quando eu olho para a minha identidade, eu tenho que pensar, primeiro, como que as pessoas me veem, né? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Porque desta forma, quando uma pessoa olha para mim, a partir dos ambientes relacionais que eu construo, ela pode definir quem eu sou. Os lugares que eu frequento, as roupas que eu visto, a forma como eu falo. A pessoa olha para mim e já fala quem eu sou. Em 1 Crônicas 12:8, dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança, e o seu rosto eram como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Uma identidade definida. Então, esta é uma definição simples. O cara gadita, ele é ligeiro, ele é rápido, e o rosto dele é como leão. Ou seja, o cara é bom de guerra. É bom soldado, pode contratar, pode investir nele, que ele vai dar resultado na guerra. Davi falou assim, esses aqui vão fazer parte do meu exército, porque eles são bons. Não? Sabe aquele momento que você pergunta assim, quem é que vai cozinhar? Aí você já sabe se a comida vai ser boa ou não, né? Então, a definição da identidade. Quem vai pregar? Aí você já sabe se você vai ouvir, assistir ou não. Porque para você o que é bom, para o outro não é, né? Então, quem vai cantar? E aí a gente vai definindo os nossos, porque como as pessoas nos veem. E esse conjunto de valores vão formando a nossa identidade. Então, as pessoas elas vão se comportar com você a partir daquilo que elas veem em você. Isso só é possível a partir das suas palavras e das suas atitudes. Conforme você vai relacionando com a pessoa, ela vai dizendo assim, serve para caminhar comigo. Não serve. Quero andar junto. Não quero. Porque existe um ditado que diz que você pode enganar alguns por algum tempo, mas você não consegue enganar a todos por todo o tempo. Uma hora descobre quem é a fera, né? Então, como as pessoas me veem. Um outro fator é como eu me vejo. Porque Provérbios 23:7, como imagina em sua alma, assim ele é. O rei Saul, a Bíblia conta a história do rei Saul, ele teve um filho chamado Jonatas. E Jonas tinha uma aliança com Davi. E em uma daquelas confusões de guerra que teve, a menina que cuidava do filho de Jonatas fugiu. E ela fugiu, o menino caiu do colo dela e ele ficou aleijado de ambos os pés. Então ele tinha uma deficiência física. E possivelmente ele era conhecido por ela. Quando ele passava, o pessoal, lá vai o aleijado. Ó, lá vai o careca. Lá vai o ceguinho. Né? Ó, lá vai o gordinho. Lá vai o baixinho. Eu sou pequenininho, né? Então quando eu era menino eu sofri muito bullying. Tenho orelha de abano.
Então o pessoal falava assim, quando ele nasceu, a mãe dele amarrou ele, porque não sabia se ele ia andar ou voar. Ó. Que trem. Como é que um menino cresce ouvindo um negócio desse? Eu era pequenininho, aí os caras grandes falavam assim, por que o Edson ele corre, ele atravessa a rua correndo? É, para poder pegar embalo para subir no meio fio. Não é? Então, o netinho de Saul, filho de Jonatas, ele era aleijado, e possivelmente ele era conhecido pelo apelido ali, tinham vários apelidos, hoje chama bullying, né? E hoje a gente tem um cuidado para nem fazer mais isso, né? No nosso momento, naquele ambiente nosso, apelido fortalecia a gente, fazia a gente ficar mais forte. Hoje você faz bullying, o menino vai chorando para casa, já tem que levar para o psicólogo, não sei mais para quem, já começa a tomar remédio controlado, é uma confusão, né? A gente já não está entendendo mais as coisas, né? Mas é isso aí. Então, esses ambientes comuns, eles sempre pode acontecer castrações emocionais, que vão servir como fatores limitadores. Eu não consigo porque a identidade foi formada a partir de uma deficiência, né? E nessa deficiência, a gente vai perceber o neto de Saul aleijado, e quando Davi assume o trono, Davi chama o pessoal, Zilba, e fala assim, ó, eu quero saber se existe alguém da casa de Saul que não está sendo cuidado, porque eu tenho uma aliança com Jonatas, e eu decidi que eu ia cuidar deles. Aí o cara vem e fala assim, ó, tem um menino lá, o Mefibosete. Por quê? Porque Davi tinha um coração grato em Deus. A gratidão é a memória do coração. Nunca se esqueça de agradecer aqueles que passaram pela tua vida e estenderam a mão. Então, lá em 2 Samuel 9,7 está escrito, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha o que Davi fez com o menino aleijado. Aí sabe o que o menino respondeu para ele? Então se inclinou Mefibosete, o menino, e disse, que agora já era um homem formado, né? E disse, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha aí a identidade do rapaz. Deformada a partir de uma deficiência. Ele achava que ele não tinha o direito de sentar à mesa do rei. Ele achava que ele não tinha direito de se relacionar com um determinado grupo de pessoas da sociedade, porque ele era pobre, porque ele era esquecido, aleijado. Tem uma deficiência nele aqui. Mas Davi olha para ele como filho do rei, como alguém que é digno. E deixa eu dizer para você, em Jesus, você se torna filho de Deus. Você é digno e Deus tem uma mesa preparada, um lugar à mesa para nós. Amém, querido? Então, quando nós olhamos para Mefibosete, ele se achava um cão morto, alguém que não tinha valor. Em 2 Samuel 9,13, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Não importa, Deus não quer saber disso. Deus quer saber que na mesa dele tem um lugar para você comer. Isso é maravilhoso. Então, um terceiro fator, além do que as pessoas me veem, a partir da minha identidade, de como eu me vejo, é como Deus me vê. Como é que Deus me vê? Porque em Jó 1,7 diz assim, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó? O que Deus estava falando para o Senhor? Eu estou de olho em Jó. Você viu ele? Porque eu estou vendo. Olha que conversa mais estranha. No céu, pensa, o céu fala a nosso respeito. O mundo espiritual nos vê. Como ele nos vê? Diz assim, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É o próprio Deus falando, hein? Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Porque os problemas da vida, queridos, eles podem ser assustadores. Mas, se a voz de Deus for em seu favor, todas as soluções serão infinitas.
Deus sempre abrirá uma porta, Deus sempre vai vir com a resposta, a graça dele sempre alcança, sempre move em nosso favor. É impressionante isso. O segundo fator que eu percebo então quando eu falo de identidade, além desse fator de como eu me percebo, de quem eu sou, né? Dessa característica primeira, os aspectos de quem eu sou de fato, o segundo fator é que existem leis que formam a minha identidade. Várias, vou falar 3. Poderia falar várias, mas vou falar 3 por causa do nosso tempo. Primeiro, a lei da honra. O que a palavra de Deus diz? Honra seu pai e a sua mãe. Honra ao Senhor com os teus bens. Há uma guerra cultural para quebrar o princípio da honra. Que você não precisa honrar a Deus. Que você não precisa honrar o teu pai e a tua mãe. Que você não precisa honrar as lideranças constituídas sobre a sua vida. Isso é maligno, isso é satânico. Por quê? Porque nós, ainda que vivemos num país livre, numa democracia, nós fazemos parte do reino. E o reino não aceita rebeldes, não aceita rebelião. O reino aceita honra. A honra atrai o favor do Senhor, a honra atrai a recompensa de Deus. Por quê? Porque a anarquia é o governo maligno de Satanás. Ele diz, você pode fazer o que você quiser, viver do jeito que você quiser, a hora que você quiser. Você já percebeu que nós acreditamos tudo que tem poder a Satanás e não a Deus? Já percebeu isso? O camarada vai lá e faz uma coisa, o negócio, ele... Aí você fala assim, rapaz, o cara estava endemoniado. Mas por que ele não podia estar cheio do Espírito Santo de Deus? A gente fala, estava encapetado. Estava... Não. Olha para Sansão. Tudo que ele fez cheio do Espírito Santo de Deus. Olha Davi na guerra contra Golias. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O nosso Deus é um Deus de poder. Mais poder do que qualquer outra coisa. Satanás tem poder, mas não tem tanto poder. A ele foi dado todo o poder. Nós precisamos olhar para o sobrenatural de Deus e nos mover entendendo que Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso sobre as nossas vidas. Então, quando a gente olha para homens cheios do Espírito Santo, eles se movem com poder fazendo as coisas. Se movem cheios de Deus. E se você, quando olha para essa característica da honra, não honra teu pai e a tua mãe, os milagres não acontecem. O poder de Deus não estabelece. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres, não pôde fazer nenhum milagre na sua casa, a não ser curar algumas pessoas, porque não honraram a ele. Porque não havia honra. Então, uma honra, ela traz esse aspecto da bênção de Deus para nós. Há pessoas que ela não honra pai e mãe. Não importa quem foi o seu pai e a sua mãe. A Bíblia diz que você precisa honrá-lo. Por quê, pastor? Porque quem não consegue honrar pai e mãe, no meu entendimento, não consegue honrar mais nada. Ele não honra a sua palavra, ele não honra seus compromissos, ele não honra seus líderes, ele não honra Deus. E é certo que isso é muito complexo, porque há muitas pessoas que verdadeiramente elas foram feridas por pai e por mãe. E elas continuam caminhando até dentro da igreja, mas machucadas. Pastor, o que fazer? Libera perdão sobre o pai e a mãe, libera perdão e passa a honrá-los. Por quê? Porque a honra, ela não traz o favor de Deus sobre o pai e a mãe, ela traz sobre a pessoa. Honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e tudo te vá bem. Então a lei da honra é um aspecto muito forte na nossa identidade. A segunda lei é a da emancipação. Por quê? Se por um lado eu tenho que honrar pai e mãe, não dá para viver debaixo das asas deles pro resto da vida. Não dá para viver debaixo deles. Deixar pai e mãe, lá em Gênesis, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher. Esse deixar significa deixar emocionalmente, deixar fisicamente, deixar espiritualmente e deixar financeiramente. Também dá conta da vida. Quando você casa, olha, a melhor escola para ensinar um homem e uma mulher viver independente de pai e mãe se chama casamento. Não existe outro.
Porque quando casa, a coisa aperta. Aí você vê se o cara é filho do papai e da mamãe, a moça, ou se é macho de verdade, mulher de verdade. Porque o teu pai e a tua mãe pode até te dar dinheiro, mas você não pode depender deles. Porque quem paga, manda. E aí eles vão entrar no teu casamento, vai entrar na educação dos teus filhos e você não vai poder falar nada. Por quê? Porque você está dependendo do papai e da mamãe. Então, essa emancipação, ela é necessária, porque ainda que você honre o pai e a mãe, ainda que você honre os filhos, precisa entender que a pessoa mais importante na tua vida agora é quem? O cônjuge. Não é mais o pai e a mãe. Não é mais os filhos. Tem pessoas que quando vem o filho se torna a pessoa mais importante. O filho vai crescer, vai casar e os dois vão ficar. Então, esse aspecto dessa independência, né? Porque Deus abomina o divórcio. Porque às vezes estamos fazendo muito, mas a bênção não vem. E por que não vem? Porque estamos fazendo muito de forma errada. Atitude certa com a intenção certa com a atitude errada. Em Malaquias 2,13, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. O problema não é a sogra. O problema é que você não deixou teu pai e a tua mãe. Aí quer colocar a culpa na sogra. Não é. Tem que deixar para viver com o pai e a mãe. Porque os pais podem ajudar, mas a pessoa precisa aprender a viver independente deles. Amém, queridos? A terceira lei, quando a gente fala de identidade, que a gente pode pensar, é a lei da maturidade, então. Se eu preciso honrar, se eu preciso emancipar, eu preciso fazer o quê? Amadurecer. Então, a maturidade, em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Maturidade é tomar decisões sábias por conta própria. Saber o que quer, ter temor de Deus, mas está lá com 30 anos querendo viver igual playboy. Não vai dar, ué. Tem que amadurecer. Então a pessoa entra em crise, porque ela tem que amadurecer, mas ela quer viver aquela vida e não dá. E nessa maturidade, o casamento faz um bem enorme para um homem e para uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher adultos, eles sabem que não tem como viver do jeito que quer, mas entender que há um propósito de Deus, que tem uma vida estabelecida para ser vivida. E o melhor conceito disto é discipulado, que nós podemos falar num outro momento. Por quê? Porque um adulto maduro produz filhos naturais e filhos espirituais. E saudáveis. Um adulto, uma pessoa que é adulta, ela também sabe lidar com os excessos da alma. Ela sabe lidar com a ansiedade, ela sabe lidar com a depressão, ela sabe lidar com o estresse. Por quê? Porque ela é uma pessoa equilibrada. E o discipulado maduro, ele tem três níveis, né? Simples, o discipulado maduro. Qual que é? Ir a Jesus e aprender dele, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, uma pessoa madura, ela vai até Jesus, e isso aponta para uma disposição de querer estar lá. Ele diz, vinde após mim. Então, além de você ir a ele, depois você tem que ir após ele, ou seja, é renúncia, é disponibilidade. Uma pessoa madura, não dá para você ficar chamando ela para fazer as coisas. Não dá para você ficar lembrando ela do horário. Não dá para você ficar falando para ela, está querendo enrolar quem? O Espírito Santo? Como assim? Uma pessoa madura, ela sabe das responsabilidades dela. Então ela não precisa de ninguém estar puxando a orelha. Não. Ela sabe o que tem que fazer, ela vai lá e faz. Porque uma pessoa madura não faz birra. Quem faz birra é criança. Quem faz birra, biquinho, fica chateadinho, magoadinho, é criança, é menino. Homem adulto, mulher adulta, não. Mulher adulta, homem adulto são maduros e entendem a seriedade do reino dos céus. E uma terceira característica do discipulado é qual? Ide e fazei discípulos. Não precisa mandar, ele já mandou. Tem que ganhar vidas para Jesus. 6 meses do 2020, quantas pessoas você ganhou para Jesus e discipulou elas?
Precisamos ganhar vidas para Jesus. Tem líderes que precisam desenvolver o ministério deles e crescer nesse ministério. E isso aponta para ser maduro, né? É quando você entende que forma pessoas e envia pessoas para poder o reino do céu continuar crescendo, se expandindo. Amém, queridos? E como é que Davi aprendeu a ser maduro, pastor? Ele aprendeu nas guerras. Salmo 91, 7. Caiam 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Vai para a batalha. Se levanta e vai vencer. Vai lá, vai para a guerra. E eu quero encerrar pensando nesse último aspecto da identidade, para poder orar com você, que, ao meu ver, é o mais forte da identidade, que se o mais simples é a filiação, o mais forte de uma identidade que um homem e uma mulher de Deus precisa entender é o espírito de orfandade. Precisamos anular o espírito de orfandade para viver o que Deus tem para nós. E eu creio que possivelmente esse é o maior aspecto, ou o aspecto de maior importância quando falamos de identidade. Quando Jesus foi gerado, o anjo disse para Maria que ele seria filho do Altíssimo. Quando Jesus foi batizado, Deus disse, meu filho amado. E quando ele foi tentado, o diabo disse, se você é filho de Deus. Identidade. Tem pai. O autor de Hebreus declara em Hebreus 5:8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Por quê? Porque em João 1, ele declara que todos os que aceitam a Jesus como Senhor, ele tem o poder de se tornar filho de Deus. Isso é um empoderamento espiritual. Você tem a capacidade de dizer, eu sou filho de Deus. Eu posso não ter pai natural, eu posso não ter mãe natural, eu posso ter sido gerado a partir de violência, mas em Deus eu tenho um pai. Anular o espírito de orfandade. Nós sabemos pelas Escrituras que Deus diz que ele é pai de órfãos. Por quê, pastor? Qual que é a identidade de um rebelde? Ele não tem pai. Em Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Deus é pai, e um pai não aceita rebeldes, porque rebeldes não têm pai. E em todo lugar há rebeldia. Até no céu teve, você sabe o que aconteceu. Então você vai perceber características de uma pessoa que tem uma ação do espírito de orfandade na vida dela presente. Quais são essas características de uma pessoa que tem o espírito de orfandade nela? Indisciplina, falta de foco, insegurança, incapacidade emocional, não acredita em si, no seu potencial, dependência da aprovação dos outros, por isso normalmente são compulsivas, controladoras, possessivas, competitivas, manipuladoras, porque elas querem ser reconhecidas. Mas no fundo ali um espírito de orfandade atuando. Você sabe que o caçula, ele é a rapa do tacho, é aquele que o pai e a mãe passam a mão na cabeça, né? Caçula, né? Caçula todo lado. O caçula é aquele que é acobertado, não me toque, não me rele, né? Davi não. Em 1 Samuel 16:11, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Por isso ele escreve o Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E o meu cálice transborda. É quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça dele e transborda. A unção. Porque ali estava estabelecendo uma unção real. Deus estava dizendo para ele assim, eu sou o teu pai. Eu te escolhi. Porque na casa de Davi, ele era rejeitado. Ele era bastardo. É só olhar as características dele. Ele era ruivo. Estava longe, fora. Mas Deus cuidou dele. Quando Samuel chega para ungir a Davi, Davi não estava. E Samuel, a primeira pessoa que ele viu foi Eliabe, o primogênito.
E é o primogênito que tem o direito, porque depois que o pai vai, é o primogênito que assume lugar. 1 Samuel 16:6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Vamos ficar de pé? Quero orar com você. E o meu pai me ama. Diga: eu tenho um pai. E o meu pai me ama. Pai, em nome de Jesus, derrama a tua unção aqui, estabelecendo identidade, paternidade. Nós quebramos agora todo o espírito de orfandade, toda a ação maligna que roubou este homem, essa mulher durante todos esses anos, que paralisou a sua vida emocional e espiritual, financeira, familiar, que trouxe quebras em sua vida. Nós anulamos agora pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus, e nós estabelecemos neste lugar, nessa noite, na vida deste homem e dessa mulher, paternidade espiritual saudável, vida de Deus. Tira o choro, tira a dor, tira a angústia, tira a solidão, tira o cansaço, tira o peso, tira o fardo, tira as amarras malignas, que esse mal saia, e que haja cura, vida, e que as boas notícias cheguem, e que as gerações dela possam andar na tua presença, se sentarem à mesa do rei. Nós estabelecemos aqui nessa noite paternidade saudável. Os nossos filhos sentarão à mesa do rei, porque Deus é o nosso Pai de amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Erga uma das suas mãos, diga: eu tenho um pai, e o meu pai me ama. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.